Vamos falar agora um pouquinho sobre essa situação da pandemia. Eu já discuti um pouquinho com o Fernando aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa situação da pandemia no Brasil e no mundo nesse momento. Vou chamar para a nossa conversa o Dr. Gessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz na Amazônia, já esteve aqui com a gente. É sempre um prazer receber também. Tudo bem, doutor Gessen? Boa tarde, Thalita e todos os assinantes da TVT. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando do programa com vocês, ouvindo essa voz lúcida, né, e pulsante ao mesmo tempo do Fernando Brito, né? E estamos aí para tentar auxiliar no que for possível. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, doutor Gessen. E a gente conta com você para tentar entender um pouquinho, então, esse avanço da Omicron, né, no mundo todo. Eu conversei agora um pouquinho com o Fernando, inclusive ele chamou atenção para essa fala do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né, para a fala do Boris Johnson. Isso. Ele disse assim que não dá, a gente não sabe de fato ainda se ela vai trazer prejuízos maiores que outras variantes. Isso não dá para saber. O que a gente sabe nesse momento é que ela de fato avança muito rapidamente, né? Então os números de contaminações ali no Reino Unido são gigantescos. Diante disso, o que a gente pode entender dessa variante? O que a gente pode esperar? É uma situação preocupante de fato com essa nova variante, o que a gente vive hoje durante a pandemia? Sem dúvida, e eu acho que o exemplo, né, talvez o mais emblemático de todos neste momento, não seja exatamente o do Reino Unido. Eu acredito que talvez o exemplo mais intrigante e triste da Omicron no planeta hoje em dia é da Alemanha, né, que na verdade já está enfrentando, né, aumentos sistemáticos no número de casos novos há mais tempo, inclusive, do que a Inglaterra, do que o Reino Unido, né? E o Boris Johnson, ele acaba de decretar, né, recentemente um novo plano, né, de contingenciamento das medidas relativas à contenção da epidemia no Reino Unido. Não é por acaso, né? Ele toma essa decisão porque, primeiro, eles escutam a ciência, né? Eles escutam os pesquisadores do Reino Unido e do mundo todo que têm sinalizado para o problema em que a Ômicron mergulhou a humanidade nas últimas 8 ou 6 semanas, né? É um problema, obviamente, muito diferente do que o que nós vimos com outras variantes, como a Delta, como a Gama, né, no início do ano agora de 2021, porque estamos não apenas numa fase diferente da epidemia, mas porque nós já temos muita gente vacinada. E o Reino Unido, né, apesar de ser um dos maiores fabricantes da vacina contra a Covid-19 no planeta, né, com a vacina da Oxford AstraZeneca, o Reino Unido acaba tendo que lidar com esse problema da Omicron nesta altura da pandemia, justamente porque começam a se acumular, Thalita, evidências e mais evidências de que a variante Ômicron, ela diminui a resposta imunológica, seja ela gerada pela infecção natural, seja aquele camarada que se infectou com o novo coronavírus, ou a resposta imunológica gerada pela via vacinal. Não está totalmente confirmado ainda, não está totalmente claro, mas é muito provável de que essa variante Ômicron ela seja, sim, uma variante que burla de uma forma, digamos assim, expressiva a resposta imunológica, seja ela gerada pela infecção natural ou pelas vacinas, Thalita. Então é por isso que o Reino Unido tomou essas decisões recentemente e mais, foi além disso, né? Antecipou o planejamento inicial de vacinar a maior parte da população possível com a terceira dose, né, ou a dose de reforço, ainda em dezembro de 2021 e não mais final de janeiro de 2022, Thalita. Então, estamos falando sim de uma grande ameaça para o controle da epidemia, essa variante Ômicron, no entanto, com um diferencial crucial, eu diria, em relação às outras variantes. Como estamos com muita gente vacinada em geral, mais de 50% da população de quase todos os países que têm acesso à vacina, né? Porque não podemos esquecer da situação de alguns países da Ásia
e principalmente da África, que não estão tendo acesso à vacina. Nessas regiões, nós estamos conseguindo ter um efeito menor, digamos assim, da Ômicron, porque as outras vacinas que já foram distribuídas, elas acabam protegendo contra as formas mais graves e contra o óbito por Covid-19, mas infelizmente parece que não detém a proliferação, né, as novas infecções e os casos considerados clinicamente mais leves ou moderados de Covid-19, tá ali. Sim. Doutor Gessen, diante não dão essa proteção necessária diante dessa nova variante da Ômicron, qual é o próximo passo? É de fato desenvolver vacinas que protejam em relação a essa variante? O que a gente tem que fazer a partir de agora, se confirmando essa não proteção das vacinas atuais? Olha, Thalita, é um cenário de certa forma esperado, né? Mas ao mesmo tempo preocupante, né? Porque tudo que nós não precisávamos era de uma mutação que tivesse essas duas características que a Omicron parece ter em comparação com as outras, né? Se dissemina, se espalha mais rápido e burla parte da resposta imunológica desenvolvida pela humanidade, né? Seja ela com infecção natural ou com a vacinação. Então, é realmente um desafio que nós temos, né, que enfrentar com realismo e lembrarmos e introjetarmos, na realidade, no nosso consciente e no nosso subconsciente de que o novo normal é uma realidade, né? Voltar a padrões de convívio social anteriores ao ano de 2020 me parece cada vez mais distante. E eu fico cada vez mais convencido, Thalita, também, de que com essas novas adaptações do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus, em relação à sua sobrevivência, digamos, no ambiente, nós temos que lembrar que vacina sozinha não faz milagre, Thalita. Então, não podemos abandonar as máscaras tão rapidamente, não podemos aglomerar como estamos aglomerando já em diferentes regiões do Brasil, seja com shows, seja no comércio, seja em comemorações de fim de ano. Então, eu acho que essas são as lições que nós precisamos aprender, reforçar a importância das medidas não farmacológicas, como o uso adequado de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações, para aí sim, depois de reforçar o que nós já sabemos, o que nós já utilizamos, passarmos para essa etapa igualmente importante, que é de atingirmos, alcançarmos o maior número possível de vacinados, independente da dose, mas de preferência já com a terceira dose ou a dose de reforço para quem está neste momento, nesta fase da epidemia, com o esquema, digamos, completo, né? Essa noção, inclusive, de esquema completo, ela acaba sendo enterrada com o novo coronavírus, porque vai ficando cada vez mais claro, né, de que a Covid-19, assim como os quadros gripais causados por outros tipos de respiratórios como influenza, eles vieram para ficar e nós vamos ter que repetir a vacinação de tempos em tempos, né? Provavelmente a cada 12 meses, tá ali. Doutor Gessen, diante dessas medidas que você coloca, né, o uso da máscara, não aglomerar, se insere também o passaporte da vacina, super necessário. A gente viu na semana passada essa discussão, o STF de fato ali tomando o lugar do governo e então colocando por medida a necessidade de apresentação, sim, do passaporte vacinal para ingresso aqui no Brasil, porque é isso, senão a gente ia virar um país de turismo de não vacinados. Você tem concordado com essa necessidade do passaporte? Olha, na realidade, a Fiocruz organizou o Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos, né, da Escola Nacional de Saúde Pública há mais de 6 meses atrás, um seminário, né, para discutirmos essa questão da necessidade de obrigar, digamos assim, uma parte da população resistente à vacinação a que ela tome essa dose salvadora, digamos assim,
da vacina contra a Covid-19, né? Então, eu acho que, na verdade, nós estamos discutindo esse assunto muito tardiamente e, infelizmente, mais uma vez, o governo federal, na pessoa, por incrível que pareça, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do seu novo fantoche na saúde, que é o ministro Queiroga, né? Ambos se colocaram contrários, né, a esse passaporte da vacinação, com o Queiroga fazendo, inclusive, declarações absurdas, né, sobre a vacinação, sobre a obrigatoriedade da vacinação, né, segundo ele, é melhor estar morto, é melhor morrer do que perder a sua liberdade de não se vacinar. Então, para mim não há nenhuma dúvida de que nós precisamos implementar não apenas o passaporte da vacinação, mas eu diria que medidas até mais duras, né, em relação à vacinação contra a Covid-19, especialmente para aquelas pessoas que estão o tempo todo, por exemplo, em contato com multidões dentro dos metrôs, nas fábricas, nos supermercados, nas escolas. Então, essas pessoas que estão em contato constante com o restante da população, elas precisam ser vacinadas. E caso elas não estejam de acordo, e caso elas continuem resistindo, eu acho que nós temos que ir além e punir essas pessoas com falta, ou até mesmo de uma forma mais dura, rígida, né, para quem está empregado com a perda do emprego, como já vinha acontecendo em outras regiões do planeta, Thalita. Tem alguns países que estão fazendo aquele lockdown invertido, né? Se você não tem o passaporte vacinal, você fica em casa, você não pode sair de casa. Seria uma medida, inclusive? Com certeza, o grande problema dessa estratégia é você fiscalizar a ocorrência desse tipo de situação, né? Na teoria é muito bom, né? Mas na prática eu não tenho tanta certeza se essa estratégia poderia funcionar a contento, né? Com os resultados que nós esperamos, né? Que é a diminuição da circulação de pessoas, né? Potencialmente contagiosas, contagiantes do novo coronavírus. Você acredita, Jessen, que de alguma forma a gente vai voltar para aquele período anterior de fato, de parar as atividades por conta dessa nova variante? Ou não, a gente realmente vai caminhar com vacinas e tentando controlar essa situação para que não chegue num lockdown, por exemplo, de todo mundo? Como que você acha que vai acontecer? Ainda mais por conta da política que envolve isso, né? É difícil a gente pensar que no nosso país a gente voltar a retornar a um momento como aquele. Mas você vê isso acontecendo? Vê sendo necessário por conta dessa variante? Olha, esse cenário, né, um cenário mais trágico, né, mais aterrorizante, digamos assim, como o que nós vimos no Brasil de uma forma geral nos meses de abril e maio deste ano, né, eu acho pouco provável, embora tudo seja possível com o novo coronavírus, né? O novo coronavírus se mostrou, né, como um vírus bastante versátil e que de tempos em tempos acaba nos surpreendendo, lamentavelmente, negativamente, né? Mas eu não consigo imaginar, pelo menos nos próximos 2 ou 3 meses, um cenário de caos, né? Como que nós vimos em abril e maio do ano passado no Brasil, com UTIs lotadas, com filas de espera, gente morrendo sem oxigênio, faltando medicação para anestesiar pacientes que precisavam ser entubados, como nós vimos acontecer no Brasil, faltando oxigênio, como faltou em Manaus, e centenas de pessoas morreram asfixiadas, né, dentro e fora dos hospitais. Eu acho pouco provável. No entanto, nós não estávamos, de certa forma, esperando que, de fato, a Ômicron, uma variante com as características da Ômicron, né, de rápida disseminação e que burla parte da resposta vacinal, aparecesse. E apareceu. Então, na prática, isso significa que daqui a 6, 3, 4 meses, sabe Deus, pode surgir outra variante ainda mais ameaçadora do que a Ômicron, do que a Delta, do que a Gama e outras variantes de preocupação já conhecidas. Então, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade em um cenário tão complexo, tão desafiador e, acima de tudo, tão novo como o que nós estamos vendo atualmente, que é a pandemia de Covid-19, Thalita. De fato, a gente vai conviver por um longo tempo, né, com essa pandemia e com esses cuidados tão necessários. Como você coloca, esse é o novo normal. A gente tem que estar em alerta
para não deixar o pior acontecer. Doutor Gessen, agradeço demais a sua participação, as explicações que você traz aqui para a gente, para que possamos, de fato, entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo diante da Ômicron. Muito obrigada, um bom fim de tarde para você e até uma próxima. Um abraço. Um abraço, Thalita, e todos os ouvintes da TVT. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Boa tarde.